Então é necessário que as pessoas percebam que estamos no mundo. Ou você se apega à palavra e vive a palavra, ou será completamente enganado. Até onde você serve a Deus? Qual é o nível que você serve a Deus? Qual é a intenção que te faz servir a Deus? Nós encontramos pessoas a servir a Deus com interesse. Escuta, a fonte de Deus, quando é minada, o povo não é abençoado. Se a comunicação, a pessoa que traz a resposta de Deus, se não agrada a Deus, você paralisa a bênção do povo que você leva. Por isso é que encontramos pessoas depois a querer pegar feitiço, porque não entenderam que não era o momento de Deus. Não perceberam que Deus não quer que você use o nome dele para falar errado. Deus não quer que você mostre nas pessoas que você é mais usada. Não. Deus não quer que você abra uma live com a intenção de magoar ninguém. Eu não sou serva de fazer o que as pessoas querem. Não. Eu não estou a lutar nenhuma cadeira porque a cadeira é minha. Yeah. A pessoa que você luta para estar mais em cima, ela ora para você. É verdade. Essa é a nossa diferença. Estão a levar o ministério no âmbito de competitividade. E estão a estragar a graça que Deus colocou sobre as vossas vidas. É uma graça muito grande, servas de Deus. Para vocês que acham que abrir uma live para profetizar com tema, posso te profetizar. A mim Deus não me permite isso, porque isso é da minha mente. Jesus disse o seguinte: onde te receberem, fica. Se não te receberem, go. Bem-vindos mais uma vez ao Pó de Fé. Nós hoje temos aqui uma mulher que eu admiro muito. Eu vos digo que ela dispensa apresentação. A pedido de muitas das nossas seguidoras, e é óbvio que Deus autorizou que ela voltasse aqui no Pó de Fé. Antes de passar para ela, eu vou vos dizer algo que ela diz muito. A mulher do chicote. Uma mulher com muita unção. Uma mulher que quando abre a boca, ela não só impacta a vida das pessoas, mas ela cria uma reflexão. Uma mulher que ensina, uma mulher que direciona as pessoas no caminho certo. Ela que tem o nome, vocês sabem, vocês conhecem, Pastora Maria Helena. Ela hoje não vem falar sobre a vida dela, porque ela já passou por nós, vocês já sabem minimamente quem é Pastora Maria Helena. Ela hoje vem especificamente para falar de 2 temas. Ela vai nos dar um olá, uma paz do Senhor, e depois eu vou prosseguir então para os temas que ela vem falar hoje, que é a base de ensinamento. Porque o Pó de Fé também é isso, é uma escola, é para ensinar, é para direcionar. Graça e paz, Pastora Maria Helena, e bem-vinda mais uma vez ao Pó de Fé. Graça e paz, serva. Obrigada. Mais uma vez, primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, por fazer parte dessa equipa de Cristo, amém? Dessa igreja de Cristo. A Bíblia diz onde tem 2 pessoas, Deus está sobre aquele lugar. Yes. Então, nós estamos aqui sobre a cobertura de Deus. Não foi fácil chegar aqui, mas Deus sabe. E aquilo que Deus colocou no meu espírito é para falar. Sou daquela serva que quem me cala é Deus. Vamos sim abordar esses 2 temas que muita gente não tem percebido e vivem no engano. E Deus é Deus que fala por intermédio da boca do homem. É verdade. Eu sei que Deus tem chaves muito forte, muito poderoso para desmartelar o seu povo. Aquelas pessoas que vivem no engano, amém? Essa é uma mensagem daquelas pessoas que são completamente inocentes. Eles vivem porque são manipulados espiritualmente falando. Eles aceitam por falta de conhecimento. Pese embora a Bíblia diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Tem momento que Deus usa a sua palavra na boca do homem para libertar o seu povo. Então nós estamos aqui para isso, serve. Estamos sim, Pastora Maria Helena, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso programa e edificar vidas. Nós temos o primeiro tema, que é a diferença entre ministério profético e a unção profética. O segundo tema é por que razão muitas pessoas colocam dízimo e oferta no altar de Deus e não são abençoadas.
Amém. Mas nós vamos passar para o primeiro tema. Pastora Marilena, qual é a diferença entre ministério profético e unção profética? Porque muita gente mistura na mesma panela e passa despercebida, as pessoas nunca conseguem classificar a diferença de um e do outro. Amém. Serva, há muita diferença entre ministério profético e unção profética. Ministério profético, essa pessoa que nasce ou tem um chamado de um ministério profético, é um homem ou uma mulher completamente inteligente. É um homem ou uma mulher sábia. É um homem que tudo que ela fala traz o sentido da palavra de Deus, porque ele é a boca de Deus na terra. É alguém que teme a Deus, respeita os princípios da palavra de Deus. É alguém que sabe aonde ele está, quando tem que falar, como deve falar. É pessoas que, ministério profético, são pessoas que acarretam vários dons com elas. Eles têm vários dons. Quem tem o ministério profético, eles têm vários dons com eles. Unção profética, qualquer pessoa poderia profetizar. Quando estiver debaixo de uma cobertura profética. Porque o ministério profético, ele tem isso. A pessoa que está debaixo daquele ministério, ele consegue profetizar. Porque o ambiente daquele momento é profético. Significa dizer, todo momento que você está ligado com o Espírito Santo de Deus, é manifestado o poder da profecia. Amém? Tem pessoas que elas acham são profetisas ou profeta, quando só tem dom proféticos. É necessário que a pessoa perceba se eu tenho um ministério profético ou tenho um dom proféticos. Homens e mulheres de Deus com ministério proféticos são muito inteligentes. Uau. São pessoas que acarretam uma unção de uma responsabilidade muito grande. São pessoas que pagaram um preço muito elevado. São pessoas que têm temor a Deus muito grande. Porque dentro do ministério profético há vários dons sobre essa pessoa. Há várias responsabilidades sobre essa pessoa. Pessoas que têm dom, ministérios proféticos, eles não provam nada a ninguém. Porque por si só Deus os prova ao mundo. Quem tem ministério profético, eles não provam absolutamente nada. São pessoas que falam quando o Espírito Santo permitir que elas falam. São pessoas que trazem uma mensagem de Deus e elas acertam. Eu estou a falar de pessoas que honram Deus em espírito e em verdade. Eu não estou a falar de servos que manipulam antes do tempo de Deus lhe consagrar, antes do tempo permitir que ele seja aprovado. Ele está a fazer a sua parte. Não, eu estou a falar daquelas pessoas que pagaram um preço e são permitidos por Deus. Amém? São permitidos. Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Pai. Essas pessoas servem. Há muita inteligência na fala. É verdade. Há muita inteligência em abordar a mensagem de Deus. Lapiseira. Eles têm dom de interpretação de sonhos. Levam com ele o dom de interpretação de visões. Acarretam com eles o dom de interpretação da palavra de Deus. Todo profeta que tem um ministério profético, ele não libera a profecia só para o liberar. Ele espera que o Espírito Santo lhe desenvolve aquilo que Deus quer que ele passe. Muitas das vezes nós vimos servos de Deus que são servos errar a profecia, porque eles não esperam a interpretação. Você precisa interpretar. Deus precisa fazer com que você entenda o que Deus queria fazer, falar para você. Há pessoas que têm ministério profético, eles têm uma responsabilidade muito grande. Porque eles sabem que eles acarretam unção, que não é só na profecia. Yes. E essas pessoas não são muitas. São raros. E temos sim em Angola. Amém. Amém? Temos sim em Angola. E se nós irmos para a Bíblia, serve. Ezequiel 37, as pessoas falam muito desse texto. Deus queria mostrar ao Ezequiel o que o povo de Israel estava a passar. Deus levou Ezequiel no espírito.
Deus mostrou a visão a Ezequiel no espírito. Mas Deus queria fazer entender a Ezequiel aquilo que estava no presente. Sim. Aquilo que era fisicamente falando. Por isso é que Deus disse, vês esses ossos, será que daria vida novamente? Exatamente. Ele disse, o Senhor está a falar. O servo com unção profética, com a responsabilidade de Deus, ele não responde só, ainda que tiver uma conversa com o Espírito Santo de Deus. Ele faz pergunta. Vamos ver Moisés. Moisés perguntou a Deus, se não me acreditarem que o Senhor me apareceu, o Senhor precisa me dar alguma prova. As pessoas estão aprovadas por Deus. Isso não é para qualquer pessoa. Yes. Isso não é para qualquer pessoa, porque é um nível da unção profética. É um nível muito alto. Sim. E as pessoas hoje fazem confusão em receber uma revelação de Deus e passar conforme você recebe. Os que têm ministério profético, eles não passam sem ter a certeza absoluta se é da forma que Deus quer que o povo receba. Porque tudo que eu vejo no espírito não significa no físico. É necessário que o Espírito Santo de Deus te dê a revelação daquilo que Deus te deu. Sim. Aleluia, serva. E essa é a diferença. E aí uma das minhas questões é necessário, para ir para o ministério profético, obrigatoriamente eu tenho que ter a unção profética. Já nasce com a unção profética, Very good. serva. É difícil quem tem a unção profética passar para o ministério profético. É fácil quem tem um ministério passar. É como se fosse uma empresa. Ministério é uma empresa. Unção profética é colaborador da empresa profética. Essa é mais ou menos a diferença. Há uma unção extremamente diferente. Há uma elevação. Entendimento das coisas espirituais. Há uma elevação muito grande. E essas pessoas são muito sábios. Muito sábias. São pessoas que elas entendem onde Deus lhes colocou. Nós temos profetas que não foram feitos para estar expostos. Nós temos profeta que Deus fez, não é para estar no anonimato, não é para estar no público. Nós temos profeta que Deus fez apenas para a mensagem de Deus. Você só tem a graça para mandar mensagem. Deus só te fez como profetiza para a mensagem de Deus. E temos profetiza apenas. Jesus, obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Criador dos céus e da terra. Obrigada, meu Pai. Jesus, obrigado. Obrigado. E toda pessoa com unção profética, quem não tem temor a Deus, não consegue identificar qual é o Espírito que fala com ela. Quando não temos temor a Deus, quando não vivemos a palavra, nós encontramos servos que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra de Deus. Sim. É difícil Deus te usar tanto assim quando você conhece a palavra e não vive a palavra. Deus não se abdica de nada. Ou você vive, ou você tem o conhecimento da palavra, vive a ela, para que as promessas de Deus se cumpram sobre a tua vida. E nós vimos muita gente hoje, aleluia. Deus poderia usar qualquer profeta, qualquer profetisa, para mandar mensagem a alguém. Isso não te torna santo. Não te torna superior a ninguém. Não te faz você diminuir quem não consegue ouvir Deus. Nós temos profetisas que só ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Eu tive a ver uma profetisa do Brasil, Regiane, em 2022. Ela falou de algo que Deus lhe mandou falar. E Deus já falava comigo há muito tempo. Deus dizia, serva, o mundo ainda vai entrar em depressão. O mundo ainda vai ter uma doença que o coronavírus era menos. Sim. Vai abalar tanto 2022. E eu vi essa profetisa profetizar. E as pessoas não acreditavam. E eu perguntei a Deus, Senhor, por que não acreditam nela? Se o Senhor tem falado conosco a mesma profecia que ela está a liberar. Deus disse o seguinte, a forma de como você apresenta aquilo que eu te falo, representa que tipo de pessoa vai ouvir. Exato. Se Deus fala na boca do homem, automaticamente tem ouvidos para poder ouvir. Aleluia. Amém. Tem ouvidos, serva, para poder ouvir.
Porque quando eu me encarrego em falar da palavra, a primeira coisa que eu faço quando eu oro, Senhor, que não seja eu a falar, mas seja todavia o Senhor a falar. Sim. E quando Deus desce para falar, a terra deve obedecer. Não tem protestante, não tem bruxaria, não tem pacto. Deus está a falar, está naquele ambiente, os céus estão abertos, a terra só tem que obedecer, mais nada. Sim. Quando o Pai, Filho, o Espírito Santo começa a falar, escuta, o mundo tem que obedecer, porque o Criador começou a falar. E Deus movimenta as pessoas de um lado para o outro. Deus não depende se você é chefe no mundo espiritual para paralisar aquilo que Ele quer, não. Mas muitas das vezes nós não estamos preparados para dar uma revelação. Muitas das vezes é eu achar que o que eu vou falar tem que convencer. Não. Quando eu desapareço e permito que Deus fale, então Deus se responsabiliza. As pessoas ouvirem a mensagem dele. Jesus, obrigado. Deus se responsabiliza. As pessoas ouvirem a sua mensagem. E nós hoje ouvimos que quando alguém acerta uma profecia, dá um pulo. Dá um grito, uau. Eu já ia chegar até nesse ponto. Nós estamos em sintonia espiritual e isso é muito bom. Eu gosto. Amém. Desta nossa conexão. Amém. Eu estou lá nas câmeras do outro lado, assistir o programa com a pastora Maria Helena. E a pergunta que veio no meu espírito é: como eu vou saber se essa profecia é certa ou errada? Visto que hoje em dia, volta e meia, tem um profeta na live, tem uma live no TikTok, nas redes sociais de profecia. E as lives enchem. Como é que eu vou saber que esta profecia, que esse profeta é boca de Deus, enviado por Deus? Primeiramente, tu entenderes que estamos numa era onde os falsos profetas estão a brilhar. Satanás é tão alinhado que eles tramam perfeitamente para não serem vistos. Eu costumo dizer o seguinte: se as pessoas tivessem noção os perigosos são os profetas que não são divulgados. As pessoas não têm ideia. O que as pessoas conhecem como falsos profetas, os que estão escondidos têm uma dimensão muito grande. A serva. Quando nós conhecemos a palavra, nós não vamos atrás de profecia. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós detectamos porque o Espírito Santo te notifica. Deus notifica os seus. Deus notifica por intermédio do Espírito Santo aos seus. Não estamos só a falar, existe falsos profetas e existe profeta mentiroso. Tem falsos profetas e existe profeta de Deus mentiroso, aldrabãos. Que Deus está a dizer quando Deus não mandou falar absolutamente nada. Sim. Quando você tem uma comunhão, uma intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus vai te notificar. Se é profeta de Deus, se é profeta mentiroso. Nós temos servos de Deus, mas com intenção de extorquir alguma coisa. A esses, aos olhos de Deus. E quando você tem uma intimidade profunda com Deus, eles são revelados. Sim. Eles são postos. E quem conhece a palavra não está atrás de profecia. Não, a melhor profecia é a palavra de Deus. Entende, serva? E a palavra, eu quando dobro o joelho toda a madrugada, eu sei que alguma coisa vai acontecer de manhã. Sim. E Deus é Deus que fala claramente. Eu não preciso estar... Entenda, e as profecias que hoje elas recebem, é só para confirmar o que elas vivem. Sim. E é muito triste para o povo angolano, sobretudo as mulheres. Elas seguem só para confirmar a dor que elas têm tido dentro de casa. É o sofrimento que elas têm tido com os maridos. Serva, isso não é profecia. Sim. Isso não é profecia. Amém? Estão a te confirmar algo que você sabe. Yeah. Não é profecia, porque quando Deus desce para falar contigo, Deus traz com ele uma solução. Quando Deus me leva para profetizar alguém, Deus me diz assim: esse é o que aconteceu, esse é o presente dela, esse é o futuro. Deus me dá até a direção do trabalho espiritual dessa pessoa. Yes. Essas pessoas têm um ministério. Eu não preciso mostrar que Deus me usa no profético. Não, porque eu conheço quem eu sou. E quando eu conheço quem eu sou, entendo que a palavra... Eu não preciso mostrar nada, porque Jesus vai me apresentar aos seus. Sim. Jesus vai me apresentar a qualquer sítio. Eu não preciso me apresentar. Então é necessário que as pessoas percebam que estamos no mundo. Ou você se apega à palavra e vive a palavra, ou será completamente enganadas. Yeah. E fluxo de tudo isso são as mulheres. É verdade. Enganado. E
a destruir uma família. Porque serve a Deus, tem muita coisa na tua vida para te mostrar do que revelar um sofrimento. Eu concordo. Se não estás preparada para entender o que Deus quer. É verdade. Eu concordo consigo, pastora Marilena, e vou partilhar aqui bem rapidinho uma situação que eu vivi com Deus. Amém. Porque eu volta e meia clamava, eu quero te conhecer. Eu falava com Deus, eu quero mais de ti. Eu não pedia carro, não pedia casa, não pedia nada, eu só pedia a presença dele. Amém. Eu quero mais. E naquela altura eu estava a viver alguns problemas da minha vida. Amém. E eu me deparo, entro numa das lives do TikTok. E o Espírito Santo chegou a mim e disse assim, sai dessa live. Glória. O que você quer saber? Sai da live, o teu profeta sou eu. Eu não estou a falar da Maria, estou a falar de mim. São as minhas experiências com o Espírito Santo. Amém. Porque Deus é o nosso primeiro profeta. Amém. O Amém. Espírito Santo é o nosso primeiro profeta. Antes do profeta da carne, o Espírito Santo é o nosso primeiro profeta. Ele disse, você me pediu ajuda, queres me conhecer? Sai desta live. Aleluia. Se fecha, eu sou o teu profeta. Tudo aquilo que você precisar saber aprender, eu vou te conectar. Amém. Por isso nós conversamos muito e eu digo sempre, pastora Marilena, vão se levantar 1000 profetas, Amém. mas os 1000 profetas que se levantarem para profetizar a minha vida, vai ser só confirmação daquilo Que Deus que já viu. eu conversei com Deus no secreto. A pastora Marilena tocou num ponto. As mulheres. As mulheres, por intermédio de muitos problemas, elas querem a todo custo saber sobre a situação que elas vivem, aonde é que vai terminar. Amém. O teu primeiro profeta É Deus. é Deus. Yes. Aleluia, Pai. Se você investir no secreto, Aleluia. ele diz, entra no quarto, feche a porta. Se você investir no teu secreto, você vai ver Amém. que nada vai te passar despercebido. Amém. Deus vai te falar muita coisa. Atos proféticos. Para além de te falar atos, vai te mandar fazer atos proféticos. Onde vai falar, tira dali. Pega nessa colher de açúcar. É uma suposição que eu estou dando. Pega nessa colher de açúcar, engole e bebe água. Minha filha, vai te acontecer. Não é o pastor, Deus vai te falar, vai te ensinar a fazer atos proféticos. Então se apega, se achega a Deus. A partir do momento que Deus me mandava sair das lives, eu investia no meu secreto e Deus falava comigo. Amém. A partir da Bíblia, principalmente da palavra de Deus, coisas que eu nem imaginava que existiam, Amém. pastora Marilena. E Deus foi me mostrar. E hoje, o profeta pode se levantar para vir me dar uma profecia, vai ser confirmação daquilo que eu invisto no meu secreto, pastora Marilena. Amém, servo. Então, não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar nesse tema. E se não tiver, que frisasse, que deixasse um conselho para essas manas que estão a encher as igrejas, porque estão à procura de profecia. Querem saber se o marido vai deixar amante ou não. Amém. Hã? É triste. Amém, serva. As pessoas não têm noção o quanto Deus fica triste com isso. As pessoas não têm ideia que você, acreditando somente a Deus, tu precisas entender a direção de Deus. Para que Deus use servos para poder te ajudar. Eu recebo pessoas no escritório, pastor, eu quero libertação porque tem um espírito de homem da noite. O Espírito Santo vai falar, serva, não. Ela nem me conhece. E eu não faço, porque eu não liberto. Quem liberta é Deus. Glória a Deus. Quem vive segundo os mandamentos bíblicos. Amém. Eu não sou profetisa pelo número de pessoas. Eu sou profetisa porque Deus me escolheu como profetisa. Eu não preciso que as pessoas olhem para mim e me identificam profetisa porque profetizei, porque preguei. Não. Eu não vou provar nada para ninguém. Mas eu só sei que quando Deus me usa, haverá uma clareza vindo da parte de Deus para o povo dele. É um preparo para estar, para falar de Deus. Eu sei que as pessoas pediram, pastor, a volta. É Deus a tocar nas pessoas. Sim. Os que passaram são melhores, super grandes servos de Deus, sim. Só que temos uma particularidade. A nossa intimidade com Deus. É verdade. A nossa disponibilidade com Deus. A nossa graça, a nossa unção.
E como você encara o povo de Deus? Até onde você serve a Deus? Qual é o nível que você serve a Deus? Qual é a intenção que te faz servir a Deus? Nós encontramos pessoas a servir a Deus com interesse. Escuta, a fonte de Deus, quando é minada, o povo não é abençoado. Se a comunicação, a pessoa que traz a resposta de Deus, se não agrada a Deus, você paralisa a bênção do povo que você leva. Por isso é que encontramos pessoas depois a querer pegar feitiço, porque não entenderam que não era o momento de Deus. Não perceberam que Deus não quer que você use o nome dele para falar errado. Deus não quer isso. Deus não quer que você mostre nas pessoas que você é mais usada. Não. Deus não quer que você abra uma live com a intenção de magoar ninguém. Não. O Deus que eu conheço não é igual ao seu. O meu que eu conheço é um Deus que me fala assim, agora vai sair da live. E eu estou dizendo, pai, estou às suas ordens. Sem reclamar, eu sei que Deus está me protegendo de alguma coisa. Porque eu não sou serva de fazer o que as pessoas querem. Não. Eu não estou a lutar nenhuma cadeira, porque a cadeira é minha. Quando eu entendo a minha cadeira, eu não preciso lutar com ninguém. E quem estava a ter corrida com a profetisa Marilena passa, está aí o caminho. Sabe? Não passa. A minha corrida é com a palavra de Deus. Quem acha que eu preciso enfrentar, escuta. Tem momento que tu estás a orar, Deus vai falar assim. A serva fulana está com inveja. Eu tenho pena. Você não se conhece. A pessoa que você luta para estar mais em cima, ela ora para você. É verdade. Essa é a nossa diferença. Se eu te irrito, Deus me manda interceder a teu favor. Porque é um espírito dentro de você. Não, essa é a nossa diferença. É verdade. A minha luta nunca vai ser com servos de Deus. Não. Não, eu cada vez mais eu quero entender Deus por intermédio da palavra. Isso me faz diferente. Isso me faz diferente. E tem muita gente que não sabe que a pastora ora por elas. E mais mulheres estão a levar o ministério no âmbito de competitividade. E estão a estragar a graça que Deus colocou sobre as vossas vidas. É uma graça muito grande, servas de Deus. Para vocês que acham que abrir uma live para profetizar com tema... Posso te profetizar. A mim Deus não me permite isso, porque isso é da minha mente, sabe? É tipo aliciar. Exatamente. É colocar um tema, um subtema que atrai pessoa. Não, eu não estou a atrair ninguém. Jesus disse o seguinte, onde te receberem, fica. Se não te receberem, go. Vai. Então, sabe, a percepção da palavra não me leva a competir com o servo. Eu bato palma quando eu vejo alguém a ser usada por Deus. Fico triste quando eu vejo alguém a ser usada por diabo e não conhece, e não sabe. E nós encontramos muitas mulheres por intermédio de espírito de competição na obra de Deus. Usada por espírito de engano. E elas não sabem. Ministério nem competição com ninguém. Sim. Deus não colocou a graça profética para você abrir uma live e mostrar que você profetiza, você, quer dizer, é a super mulher de Deus. Não, esquece isso. Exato. Esquece isso. Deus não, isso não é Deus. Deus não colocou. É muito mais do que isso. Tem muita gente a morrerem e você não sabe. E Deus te colocou uma graça que você poderia orar por alguém. Porque quem tem o ministério profético há uma autoridade sobre a vida dessa pessoa. O profeta Elias, Deus ouviu o que ele declarou. Disse que não poderia chover. Ele não pediu a Deus. A intimidade que ele tinha com Deus, aleluia, Deus aos servos fiéis, toda a palavra liberada. Deus aciona os anjos. Toda a palavra liberada na boca de um profeta de Deus de verdade. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de quem conhece a palavra e quem conhece a graça dele. Não é você que quer mostrar que você profetiza, não. Que você é profeta, não. Tem um profeta muito inteligente, que eu esqueci o nome dele. Um que sempre fala assim, vou te responder com muita sabedoria. Sim. Esse homem tem um ministério profético. Esse homem tem um ministério. Eu vejo uma sabedoria. Exatamente. Eu vejo uma sabedoria nesse profeta. Mas essa sabedoria, eu vejo porque são profetas que a fonte é direita, é Deus. Eles bebem muito com o Espírito Santo de Deus. Chegou uma altura
eu não meditava. Deus falava muito comigo. Quando eu ia meditar, era tudo que ele falava comigo. E eu encontrava onde? E eu comecei a ter a paixão de meditar a palavra. Então, serva. Profetiza de Deus. Profeta de Deus de verdade. Eles têm uma responsabilidade. Porque a voz profética, ele destrói muita coisa. A voz profética é tão rápido em destruir obra satânica. Verdade. Por isso que é o lado onde Satanás está a usar para desfazer os verdadeiros profetas não serem vistos. Os verdadeiros são hoje vistos como os falsos. São os anulados. Exatamente. Porque Satanás percebeu que a voz profética há uma autoridade muito impecável. E para você que tem a graça profética, use de acordo com o Espírito Santo de Deus. Não faça nada que Deus não lhe manda fazer. Não fale, não profetize. Você não precisa mostrar para ninguém que você profetiza. Faça sempre quando Deus mandar fazer. Você verá Deus a te usar terrivelmente nesta área profética. Deus manda perguntar, portanto que eu já tínhamos saído desse tema, mas ele é assim, eu pessoalmente também, né, com a orientação de Deus, gostaria de saber se é um preparo específico para um profeta, visto que nós somos usados muitas vezes, às vezes nem sabemos, estamos a falar com alguém e tudo mais, e Deus nos usa e nós liberamos uma palavra e acabamos por responder aquilo que aquela pessoa está a passar. E muitos, só porque a primeira vez falaram com alguém, uau, é mesmo isso que eu estou a viver. E como é que você sabe? E Deus te usa fortemente. Já se acham na posição de abrir uma igreja. Amém. Igreja profética, ministério profético de YX. Porque você falou 3 vezes, pela misericórdia infinita de Deus, te usou 3 vezes e você já se acha que tens que abrir um ministério profético. Não. Há um preparo específico, mãe. Muito, serva. Profetas de ministério são muito... É um preço muito alto. Eu cheguei a uma altura que eu disse, Senhor, me mata. Meu Deus. Eu não quero mais. Meu Deus. Eu fechei a porta com os meus filhos e disse, eu não quero acordar. Eu não quero acordar. Eu não quero acordar. Disse, pai, eu estou cansada. Até quando será teu sim? Eu me lembro que uma vez eu andava do Juruzão até o Benfica a pé. E era frequente. Eu cheguei até o Camama, de Judo Camama, disse, Senhor, please, sou menina. Deus me disse, chega até a Golgota. Porque o destino era Benfica. Eu disse, Deus, chega. Deus me disse, a dimensão que eu quero te levar, tu tens que pagar esse preço. Eu disse, eu não quero. Deus não está entendendo que eu não quero. Escolhe quem quer, eu não quero. Eu não quero, eu disse, eu não quero isso. Não quero fazer obra dessa maneira. Eu só quero arrumar a tua igreja. Não quero. Mas Deus me dizia que era necessário. Várias vezes chorei muito. Perdi tudo. Eu dizia, Deus me mata. Eu não quero. Eu quero ter uma vida normal. Eu quero ser uma mulher normal. Eu sou mulher. Eu sou mãe. Sim, sim. Eu não quero isso. Meu Deus. Jesus. Não é fácil. Eu sei bem que é isso. Até para mim te falar algo que Deus fala. Eu já estou a lutar, a perguntar, Senhor, eu não quero falar. E Ele está a falar, você vai falar. Mas eu estou a dizer, Deus, eu não quero falar. Tinha momento que eu saio no monte de manhã, só vou chegar 32 ou 2 horas de tempo, Deus já falava, vai no monte de novo. E eu perguntava, eu vou lá fazer que vai? Tu vai chegar no monte e vais encontrar um servo a dizer, Deus, eu só vi que o Senhor me confirma algo. Meu Deus. E Deus vai falar, eu tenho uma palavra para esse homem. Eu já estava no monte. Ele disse, Jesus. É verdade. Vocês não têm ideia. É verdade. E quem trabalha comigo, ele sabe. Até para Deus está ali, usar, fica com medo de liberar profecia. Porque eu sei
como o espírito da adivinha é tão rápido a entrar. Ele não entra porque você serve o diabo, não. Ele entra por intermédio de alguma falha tua. Ele entra. Se você não tem discernimento de discernir a voz de Deus, ele entra na hora. E ele fala. Eu me lembro que nós tivemos, no princípio do mês, um trabalho de 7 dias de causas impossíveis. E eu levei o povo no monte. E quando chegamos, fizemos a roda, tinha 2 ou 3 começaram a orar em língua e eu parei. Orava em língua e ele partiu a garrafa. Eu disse, espírito de engano. Bate retirada. Esse não é Deus. Eu não entreguei o momento. Meu Deus. Deus não vai usar filha enquanto Deus não se comunicar comigo o que é que vamos fazer naquele monte. Amém. E se tu não tens sabedoria, tu vais perceber que Deus vai falar, não, eu sou mesmo sábia. Amém? Amém. Deus me ensinou a ser sábia no profético. Eu não dependo da profecia de alguém que Deus está a usar. Não. Isso não é novidade para mim. Mas eu preciso de ter a certeza de que Deus está a te usar para falar. E muitas delas, minhas filhas, elas têm medo de quando a unção profética baixa, na intercessão de falar. Porque ela sabe que a pastora é muito rígida. Esse ministério é da palavra. Sim, sou profetisa, sim. Ministério profético, sim. Mas Deus não me mandou só para ir dizer, tu a te ver ali, não. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo ministrar. Não, o que me caracteriza a mim, profetisa Maria Helena, é a palavra de Deus. Eu amo entrar em guerras. Não, eu amo quando Golias se levanta e me pergunta, você quem? Não, diabo não pode me falar quem eu sou. Eu sou quem Deus disse que vai te derrubar. Glória a Deus. E isso eu passo às pessoas que estão na igreja. Não é sobre uma mensagem. Escuta, toda a profecia tem que vir acompanhada com resultado. E nós encontramos profecia atidista. Quer dizer, você acaba pela profecia. Você entra a chorar, você sai a chorar. Porque te confirmaram que no carro do teu marido encontraram um pente que você mesma encontrou. Se tivesse só que bater pessoa, Deus tenha misericórdia. Não merecem surra. Sabe? Não tem lógica de ficarem a chorar. Quando você sabe que o teu marido te trai, isso não é Deus. Esquece isso, mulher. Esquece, não sei como estão a chorar e precisam de motivo. Te batem só já. Porque aquele não é motivo para você chorar, como tens muita lágrima, te batem. Deus tinha que permitir bater pessoas. Eles iam entender. Você não entrou na igreja por causa da revelação. Eu disse, não. É a palavra. Amém. Você entrou aí para Deus falar uma palavra. E quando a Bíblia está aberta, Deus está ministrando na igreja. Deus está a falar para o seu povo. O pastor é uma boca de comunicação. É um vaso escolhido para passar a mensagem que ele está lendo. Para decifrar a história, os códigos que Deus te permitiu você ter, passar os outros. Não é sobre o marido que fez, esquece isso. Hoje os homens já não querem ir na igreja, por quê? Porque é uma vergonha. Imagina um diretor da Sonangol, mulher se rebolar aí. Porque vimos cueca no carro. Não é ético. Qual é o homem que vai voltar contigo? Em vez de voltar, se afasta. Isso é a missão de Satanás. Porque não é tudo, e atenção, não é tudo que você vê na visão, Deus está te mandando falar. Atenção. Sim. Mas as golosas em profetizar acham que tudo que estão a ver é para falar. Não são todas as coisas que Deus me mostra, é para falar. Não, me mostrou porque eu tenho uma intimidade e você chegou. Chega a um nível que qualquer pessoa que chegar, Deus está a te mostrar. É verdade. Não é para falar. E faz o raio-x. Exatamente. É a intimidade que você tem com o Pai. Não significa que tu tens que julgar aquela pessoa, não. Deus está a te mostrar porque é o nível profético que você se encontra. Não é para você falar sério. É verdade. Não é para você falar, então. E para mim é muito triste. As mães, sobretudo mãe, mulheres, foco muito nas mulheres porque têm facilidade de ser enganada porque elas trabalham por emoção. Sim. Decidem-se por emoção. Sejam sábios. Mulher, seja inteligente. Porque a inteligência faz você parar e refletir antes de entrar em concordância. Sabia que toda profecia que você entra em concordância, tu dá legalidade ao mundo das trevas ou ao mundo de Deus? Sim, pai. Eu
entro. Amém. Amém significa eu concordo. Tu está dando acesso ao portal da tua vida, aquele profeta das trevas. Yes. Porque ele não tem noção da tua vida. Só teve aquele trecho. Porque ele precisava que você abrisse a porta para poder entrar. É verdade. Sim, porque você que tem que dar acesso, você que tem que abrir a porta. E muitas vezes abrir a porta é comportamento, é a concordância que a pastora Marilena disse aqui. E por outra, tem situações que Deus vai te revelar coisas, realmente não é para você falar. Não. E me faz lembrar da minha conversão. Alguns meses depois da minha conversão, Deus abriu os meus olhos espirituais, que eu até tinha momentos que eu ficava com medo de dormir. Amém. Para me revelar as pessoas que eu só conhecia na carne. Ele disse, eu vou te mostrar quem são as pessoas que muitas vezes você já colocou aqui dentro da tua casa, mas não é para você falar, é para você saber quem são elas. É para você ter cautela. Amém. Nem todo mundo. É para você pegar e colocar dentro da tua casa, dentro da tua vida. E foi me mostrando as pessoas que me faziam mal. Amém. Das vezes que eu tinha problemas, às vezes até no meu lar. Amém. Então, eu não cheguei. Essas pessoas no espírito sabem. Mas no físico, umas estão vivas, outras já morreram. Mas eu nunca cheguei e disse, eu sei quem você é. Eu continuo clamando ao meu Deus. Continuo orando, continuo vigiando acima de tudo. E me manter 100% no espírito para Deus continuar a me revelar quem são as pessoas. Quem entra na minha vida, Senhor, por que essa pessoa entrou na minha vida? Quem já saiu há muito tempo, depois voltou a entrar, Senhor, por que o Senhor me conectou de novo com essa pessoa? E o próprio Espírito Santo vai dizer, te conectei com ela por isso, isso e aquilo. Deus fala. Muito. Deus é o maior profeta da nossa vida. Só que sem intimidade com Ele, não tem como. Você vai continuar dependente dos homens. Exatamente. Você vai continuar achando que sou pastora que fala, sou pastora que profetiza, sou pastora que tem unção. Cada um de nós podemos, sim, senhora, ser potentes, autênticos, desde que nós investimos no nosso secreto, na nossa busca incessante com a palavra de Deus. Amém. Então, pastora Marilena, se já não tem nada para acrescentar neste tema magnífico, a pastora Marilena vai estar mais vezes aqui conosco. Não é sobre mim, é sobre Deus, porque Deus ministrou, colocou isso no meu coração, que a pastora Marilena faz parte das pastoras que vão vir aqui muitas vezes, para ensino, para debate, para encaminhamento, para muita coisa. O testemunho dela vocês já sabem. Amém. E uma das coisas que a pastora Marilena deixou aqui é que sim, há um preparo para quem tem a unção profética. Não é dormir, acordei. Falaste também 3 palavras em que deu certo na vida da tua irmã, da tua prima. Ai, vou abrir minha igreja, ministério profético de águas que correm. Esquece isso. Não é sobre isso. Existe um preparo. Muito E vamos grande. garantir, profetas passam mal. Muito. Quem conhece a história do profeta Jeremias? Se você não conhece, vai só lá. YouTube tá. Vais perceber o que o profeta, não ele é profeta Jeremias teve que enfrentar para hoje ser conhecido como profeta Jeremias. O programa hoje é da pastora Marilena. Senão eu ia vos contar uma pequena história da minha vida. O que Deus fez comigo? Como Deus me preparou? Para vocês perceberem como é que é realmente quando Deus te escolhe para determinadas áreas. Não é por emoção. Amém. É porque você tem que estar capacitada no espírito para impactar a vida das pessoas. O Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. Amém. Vamos passar para o segundo tema, que é por que razão muitas pessoas colocam dízimo e oferta no altar de Deus e não são abençoadas. Por que será, pastora Marilena? Afinal de contas, o que o dízimo e a oferta Amém. faz na vida de um cristão? Amém, serva. Glória. É a parte, eu acho que é o tema que eu senti muito o Espírito Santo a falar para poder fazer. Porque muita gente a passar por isso. Amém, serva. Deus, Ele não invalida a sua palavra. Deus é responsável de fazer cumprir a palavra de quem obedece. Deus
é responsável. E quando Deus me deu esse tema, eu perguntava ao Senhor, por que o Senhor quer que nós falemos? Por que razão muita gente coloca o dízimo e a oferta no altar de Deus? Hoje não estamos a falar de altar do diabo, de Deus ainda. Amém? Amém. As pessoas não têm o retorno daquilo que a palavra declara, se é uma semente. E Deus me dizia, serva, tudo que você pensa em fazer sobre a minha palavra, que te beneficia você, você está a anular o propósito daquela pessoa. Yes. Quando abriu o seu ministério, Deus me disse o seguinte, as ofertas, ninguém pode fazer transferência, dízimo, ninguém pode fazer transferência, a pessoa tem que vir no meu altar, apresenta no meu altar, ensina o povo a me apresentar a oferta ou dízimo no meu quê? Altar. O altar não é meu, a igreja não me pertence, é de quem? É de Deus. E Deus me disse o seguinte, a tua intenção em querer que o povo oferta, reflete que tipo de bênção essas pessoas vão ter. Hoje nós encontramos espírito de manipulação nas igrejas. Aleluia. Pessoas que não prepararam oferta, serva, para dar na casa de Deus. No momento de pregar de dinheiro, assim como eles dizem que fomos feitos para viver na obra de Deus, fomos feitos para o ministério ser sustentado pelo dízimo e a oferta. Eu não digo que estão errados, mas a intenção que te faz você falar do dízimo reflete muito na vida de quem vai prosperar. Amém. A Bíblia diz em Gênesis, Deus está a falar de Abel e Caim. Amém? Vamos aqui provar um bocadinho na Bíblia. Gênesis 4. Deus recebeu a oferta de Abel. E Deus disse o seguinte, eu me agradei com Abel e me agradei com a oferta do Abel. Entende? Deus disse que eu me agradei com Abel. Sim. Não disse que se agradou com a oferta. Disse que me agradei com Abel. Em seguida, Deus disse que eu me agradei também com a oferta de Abel. Significa dizer que Abel estava aprovado e a oferta foi aprovada. Nós encontramos pessoas a colocar dízimo na oferta que não são aprovados de Deus. Não são aprovados. E quando nós não somos aprovados, lembra-te que a palavra que abre, Malaquias 3:10, trazei o dízimo e a oferta na casa do tesouro para que haja abatimento, não vai fazer efeito na tua vida. Enquanto a igreja estiver a pregar com o espírito de te manipular, de te esforçar, você trazer dízimo, ninguém pode te forçar a trazer dízimo e oferta. Ninguém deve te obrigar. Não, Deus não se alegra com toda oferta que você coloca no altar, te esforçando. Porque Deus quer sentir o teu coração a dar para Deus. E quando Deus se alegra, não é a quantidade do dinheiro. Não. E Deus tem várias formas de sustentar a obra. A obra que está sobre a minha vida é sustentada pelas pessoas que nem cultuam naquela igreja. Porque eu tenho feito as coisas segundo o mandamento da palavra de Deus. Eu não manipulo ninguém trazer dízimo, não manipulo ninguém trazer oferta. Eu ensino as pessoas. Quando é que uma oferta é recebida por Deus, não pela pastora, eu não recebo nada. Exato. Quando é que Deus se alegra com aquilo que você coloca no altar? Não é sobre a pastora. Não, meu nome aí não existe. Existe a palavra de Deus. Deus nunca vai anular a palavra porque você está a colocar um dízimo, uma oferta, quando você é obrigado. Deus quer a intenção do teu coração. Yes. E muitas das pessoas são levantadas porque muitas das vezes os pastores pregam. Deus te deu, tu tens que devolver. A forma como você passa a mensagem reflete qual é a intenção que você tem. Sim. A tua intenção, você como servo, pode paralisar a vida de quem traz oferta. E tem momento que Deus bloqueia mesmo. Sim. Aquela semente não flui. Porque estão num lugar errado. Não flui. Meu Deus. Não flui, servo. Deus não invalida nada.
Mas o teu coração, a intenção do teu coração vale muito para Deus. Dá quando te sentires que eu quero dar. Sim. Não porque te obrigaram e te ensinaram que traz o dízimo, traz a 10ª com obrigação. Não, ninguém pode te obrigar a trazer dízimo nem oferta. E nem dar, tipo, troca. Tá Exatamente. Você precisa entender por que estás a ofertar a casa de Deus. Os servos de Deus precisam passar uma mensagem. Ensinar o povo por que elas estavam a fazer aquele ato. Por quê? Porque alguém que nem medita, não conhece a palavra. Mas quando se fala de dinheiro, todo mundo quer semear para ter dinheiro. A intenção de uma vez uma brasileira, disse assim, pastora, eu quero colocar o dízimo, porque eu tenho uma loja de roupa de venda no teu ministério. Na hora Deus me disse, sério, a intenção dela é negativa. Ela só quer que haja multiplicação nas vendas. Eu quero ela para mim. Yes. E eu tive que ligar para ela para lhe dizer, Deus disse not. Deus disse não. Deus me disse, a intenção dela é só ter dinheiro. Que conselho. E diz não. Eu liguei para essa mulher, eu disse não. Pastor, a igreja não precisa de dinheiro, precisa muito. Só que eu não posso violar os princípios da palavra. Meu Deus. O ministério não é meu. Se vamos ficar de pé, vamos orar de pé. Se vamos orar com a boca... Olha a minha voz do jeito que está. Vamos, não tem coluna, lamento. Mas eu não posso violar. Há um princípio que eu cumpro de Deus. Eu adoro um Deus santo. Eu não adoro um Deus que beneficia certas coisas na Bíblia, a outras coisas ele fala, não, deixa só, não. O meu caráter representa que tipo de Deus eu aceitei. O meu caráter como serva representa que tipo de Deus eu conheço. Se ele é o sustentador da obra que lhe pertence, significa dizer que Deus pode usar qualquer pessoa, ainda que não seja por dízimo nem por oferta, por causa da obra. E eu recebo dinheiro de pessoas no exterior por causa da obra de Deus. Não é por dízimo, não é pela oferta, não. E as pessoas acham, eu vou colocar dízimo porque está a ser manipulada. Não é da responsabilidade de Deus. E nós temos servos de Deus, eu estou falando de servos de Deus, com uma má intenção de manipular o povo, porque precisam que a obra cresça. Não precisas manipular. Dobra o joelho. É verdade. Diz Deus, é a tua casa. Amém. Eu me lembro antes de abrir o ministério, faltava 4 ou 2 dias. Não tinha cadeira, servo. Eu acho que eu contei isso no off a ti. Não tinha cadeira. Eu dobrei o joelho naquela madrugada e disse, pai, o meu nome está envolvido, é o teu. Já fiz a minha parte, amém. Dia 9 estamos a abrir. Eu acho que era dia 7. Não tinha coluna, não tinha cadeiras. Só tinha o púlpito. E o sítio que íamos começar o ministério. Quando eu levantei, de manhã muito cedo, Deus me deu 3 nomes. Diz, liga nessas servas. Manda mensagem, diz, Deus mandou semear 3 cadeiras. Eu recebi dinheiro para a cadeira de 2 mulheres apenas para a igreja. Assim Deus. Quando você tem uma intimidade e apresenta a despesa da igreja, ele usa qualquer pessoa. E essas mulheres nunca colocaram os pés nesse ministério. Meu Deus. Quando eu liguei para elas, disseram, pastora, dá o IBAN. Quando eu liguei na outra, pastora, já fiz a transferência. E eu pude entender que desde o momento que eu disse, pai, essa obra não me pertence, não me dá responsabilidade que é tua. Eu não quero fazer algo que é impossível para mim. Mas nós criamos uma aliança. O Senhor disse, faça só. Começa só. A minha visão não é competir com nenhum ministério. Sim. A minha visão é essa. Não é competir se a igreja está bonita. Não. O meu maior orgulho é sentir Deus a falar sobre aquele lugar. Se estamos no chão, se estamos de pé. Não, Deus está a falar. E Ele quer que as pessoas lhe adorem no chão sem cadeiras. E quando eu entendo isso, eu não tenho por que esforçar as pessoas a trazerem dízimo. Eu não tenho por que todos os dias 25, a pregação de 25 até dia 10 é só de dízimo. Se invertêssemos do jeito que falamos de dízimo, falamos do pecado, íamos encontrar muitas pessoas, muitas almas salvas. Meu Deus. Porque a manipulação das pessoas trazerem o dinheiro na igreja fala muito mais alto. As pessoas sentem que estão a te espetar faca se você não colocar dízimo, oferta. Não, você não pode se sentir assim. Às vezes até é destratado. Exatamente. Deus me ensinou algo, serva.
quem não tem oferta, diz no meu povo que a presença dele aqui é uma oferta. Meu Deus, Jesus. Obrigado. Que a presença dele aqui é uma oferta. Diz, manda levantar as mãos, dá graças a mim. Porque muitos que têm dinheiro não conseguiram chegar aqui. Obrigado. Estamos a brincar com a alma de Deus. Obrigado. Estamos a brincar com o povo de Deus. Estamos a achar que não, isso é obra e obrigar as pessoas porque é obra. Sim, é obra. Você não tem o direito de obrigar as pessoas a vir trazer um dinheiro ilícito, um dinheiro de roubo, dinheiro de prostituição. Temos a visão de ver outras coisas, mas não conseguimos enxergar que esse dinheiro essa pessoa roubou na empresa. Tu achas que Deus se alegra com o dízimo roubado? Tu acha que Deus se alegra com o dinheiro de uma... Não. Deus quer que você fale a verdade. Mostra, ensina a verdade para essa pessoa. Ensina as pessoas a semear na casa de Deus. Nem é sobre o dinheiro dela, mas sobre a alma dela. Exatamente. Ensina. Pastora, será que dá dízimo da oferta? A pastora está no lar? Não. Mas eu falo no povo da igreja que Deus colocou sobre a minha vida. Vocês precisam colher o que estão a fazer aqui. Eu não quero subir vocês descerem. Do mesmo jeito que Deus está a colocar o ministério andar, assim a vossa vida em todos os sentidos. Só que eu preciso revelar o segredo que existe. Eu preciso passar a verdade. Eu preciso só falar a verdade, serva. O resto Deus vai fazer. Não tenho nada menos, nada mais do que passar que é a verdade. Uma vez Deus me disse, serva, tem servos a fazerem isso. Eu disse, Deus, amém. E eu não oro para que Deus me dê um povo que eu não estou capacitada para gerir. Eu não sou representada por isso. Sim. Hoje as pessoas querem ter número de pessoas na igreja por causa de oferta, por causa de dízimo. Não. Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. O amor de Deus é maior. Eu quero que a igreja entenda que você é próspero. O dízimo, a oferta não te torna próspero. Você é próspero por natureza. Não é você colocar o dízimo que você se torna próspero. Não, você por natureza é que é próspero. Nós somos prósperos, servo. Quantos ímpios que não vão na igreja são prósperos? Não coloca dízimo, tem dinheiro, são o quê? Próspero. Porque o que colocam dízimo não são. A minha intenção pode prejudicar a tua vida. A minha má intenção de dirigir um povo prejudica a vida do povo que o Senhor colocou sobre a minha vida. E eu quero ensinar ao povo de Deus, tenha uma intimidade assim que eu ensino a igreja com Deus, para que num dia, quando você vê que aquele servo já não adora a Deus, o Espírito Santo te falar, sai, você sai. Não permanece aí. Porque só estamos a permanecer, muitas vezes, na igreja por falta de sabedoria. Eu me revoltei a Deus, porque não vi a minha vida andar, serva. Eu disse, esse Deus é de onde? Esse Deus tem que fazer alguma coisa. Eu subi aquela escada todos os dias. Eu ficava tipo maluca. Era diaconisa, eu disse, não faz isso. Deus tem que falar alguma palavra. Mas não abrir a tua palavra. Por que eu estou a dar dízimo, oferta para a igreja? Não acontece nada. Eu disse alguma coisa que está errado. Sim. Se já não se usa essa palavra, Deus me avisa, mas a minha vida tem que mudar. Quer dizer, mas era tão uma revolta, não era com o homem. Era com Deus, serva. Porque me apresentavam o quê? A Bíblia. Então, essa Bíblia que me apresentava... O quê? Eu disse, não faz isso. Os protocolos falavam, diaconisa, você está ficando maluca? Eu disse, eu estou maluca. Mas eu não vou aceitar essa vida miserável que vocês que aceitam. Eu não vou aceitar. Ficam vocês assim, esperar mesmo com o tempo. Não, a minha vida não é com o tempo, gente. Quem disse que eu tenho que viver com o tempo, sempre com o tempo? Não saio do com o tempo. Eu não posso viver sempre com o tempo. Não faço, eu tenho que entender por que está parada e eu não entendia. Eu não orava nada, serve, só Deus tem que me explicar. E quando eu subi no altar, Deus disse, compra a Bíblia. Ele me disse, você está me falando da minha palavra, você faz obra sem quê? Sem a palavra. Sem a minha palavra. E começou a me mostrar por esse e aquele motivo. Eu tranquei. Eu bloqueei. E eu disse, Senhor, e o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor desbloquear? Ninguém me ensinou. É a minha revolta. Amém. O povo tem medo de dizer Deus por quê. O povo só sabe chorar. Tem momento nem para chorar, limpa as lágrimas.
pergunta a Deus por quê. Mas você só chora. Só te batem, só você que te batem. Só você que te popola, não faz isso. Yes. Onde está o meu dinheiro? Meus dízimos estão aonde? Não faz isso. E eu estou a ensinar o povo. Eu, quando comprar o Getúlio, não me falam seu dízimo. Não me falam que é o quê? Eu dízimo, porque eu vos ensino. E um líder tem a sabedoria de ensino, de entender quem te dá de comer merece honra. Quem alimenta a tua casa merece honra. Deus não colocou aquela mulher, aquele homem, só no momento que você precisa, que é o final do mês, você clamar pelo dízimo da igreja. É você olhar, façai prova de mim. Escuta, Ezequiel, o profeta Isaías disse, você vai morrer. Ezequiel não entrou em concordância. Servo de Deus. Disse, arruma a tua casa. Vais morrer. Profeta Isaías, o Ezequiel não entrou em quê? Em concordância. Orou, disse, Senhor, lembra-se de alguma coisa que eu havia feito. Exatamente. Será que vocês não têm nada que vocês fizeram desde que começaram a adorar esse Deus? Ei. Que Deus não vos possa se lembrar de algum ato. Jesus. Eu dizia, Senhor, se lembra. Cada servo novo que coloca os pés aqui, eu compro água, compro... Eu disse, Deus se lembra. Se já não usa a tua Bíblia, me avisa. Mas eu não vou morrer do jeito que eu estou. Não faça isso. Amém. Não, isso fica com os protocolos que acham normal. Eu não. Eu disse, não, comigo não funciona. Decreta. E eu falava, a minha atrás tem um escritório da líder da igreja. Eu estou falando com Deus. A mãe está aí, nem é questão de mãe, quem está a sofrer sou eu. Eu estou a sofrer. Eu estou a ver na pele o que é isso. Se há a palavra, Deus, cadê a tua palavra? Eu clamei, eu disse, Deus, me encontra. Senhor, me encontra em alguma coisa que eu fiz nessa igreja, Senhor, me encontra. Não faça isso. Eu fiz de coração. Eu não fazia, escuta, eu não meditava a palavra, mas eu fazia com amor a Cristo. E um pastor me dizia o seguinte, ele orava toda madrugada para Deus abençoar a minha vida. Porque dizia a diaconisa Maria Helena Demage, ela não cansa em abençoar a igreja. Eu não fazia porque me mandavam, eu fazia porque vinha de onde? Do coração. Quando eu me revoltei também, disse, pai, não faz isso, o senhor é amor. Cadê? Eu quero meus dólares. Quero o meu dinheiro, até que Deus me disse, compra a Bíblia, eu vou te explicar o porquê. E hoje, eu estou a fluir de toda a oferta que eu coloquei em qualquer altar. Amém. Eu estou a fluir. Do jeito que eu tratava as líderes da igreja, eu pagava táxi, eu arrumava a igreja, eu comprava aqui. Deus está a usar a pessoa para me darem que eu no dia plantei. Isso. Só que eu não poderia colher sobre aquele lugar, porque não era o sítio da colheita. Isso é que nós chamamos de obras. Exatamente. Eu gosto muito dessa carta que falou de Isaías, aonde Deus manda aí avisar. Quando eu li, eu fiquei indignado. Eu disse, meu Deus, até para morrer nós temos que arrumar a casa. Vai dizer ao profeta Ezequias que para arrumar a casa que ele morre. E uma das coisas que eu vi, aprendi, é que Ezequias confrontou a Deus por quê? Porque tinha obras, pastora Maria. Exatamente. Porque tinha obras. Nesse verso não se fala de oferta e dízimos, taxativamente, mas as obras. Exatamente. É. Você está lá em casa, quer ser abençoado, quer tudo, mas você não tem obras. Você se foca restritamente na tua oferta e dízimo, que muitas vezes para você dar, tem que te dar piada. Tem que simular uma pregação para tocar o teu coração e você sentir que estás a pecar, vais pecar mesmo se não das oferta e dízimo. Tanto a pastora Marilena, tanto o profeta que foi decretado a morte a Deus e Deus teve misericórdia dele, porque ele disse, Senhor, olha para o teu servo, olha para minhas obras. Assim como a pastora Marilena, quem não tem obra se revolta, a pastora Marilena. Porque também tem aqueles cristãos que não têm obra. Tem. Que não estão nem aí, que só querem mesmo colocar o dízimo e a oferta e ao mesmo tempo estão a colocar, já estão a imaginar, nossa, essa oferta, esse dízimo, Deus vai ter que me abençoar, vão ter que dar aquela cadeira no serviço que eu quero de chefe. Porque muitos têm essa consciência. Amém. Qual é o impacto, a importância do dízimo e a oferta no mundo espiritual? Observa, todo o altar que é de Deus, ele responde todo o pedido. Atenção, todo o altar de Deus, ele responde qualquer pedido. Amém. A oferta é bíblico, o dízimo é bíblico, mas a forma de como é pregada é que distorce aquilo que é a palavra de Deus. Altar de Deus de verdade. Escrever e responde, Deus me ensinou algo. Sempre que alguém trazer o dízimo, não recebe.
lhe manda ele fazer um pedido aonde? No altar. Altar. Eu não recebo nenhum dízimo na mão, porque não é a mim. Se me dar na minha mão, o altar não vai te responder. Ok. Você precisa ter consciência. Tudo que eu faço naquela igreja é para quem? Para Deus. Deus só me respondeu na minha revolta, porque tudo que eu fazia é para Ele. Eu nunca via líder de igreja como Deus. Eu respeitava muito. Eu respeitava essa serva muito. Pela graça e unção que ela tem. Só que as coisas que eu fazia sempre para Deus. E eu obtive resultado para Deus por causa disso, servo. Amém. Os altares de Deus respondem. É verdade. Mas Deus responde quem está bem com Ele. Todo servo que tem temor e vive a palavra, nós temos servos que conhecem a palavra e não vivem quê? A palavra de Deus. Todo servo que conhece a palavra e vive a palavra de Deus, o povo daquela igreja é abençoado. É verdade. E a bênção não é financeira. São felizes. É verdade. A bênção não é dinheiro. A felicidade de Cristo não é sobre o que você tem, financeiramente falando. Não. É verdade. É sobre uma nova vida. É verdade. Fomos chamados para pregar as pessoas saírem do pecado. É verdade. Dízimo, oferta, complementa o que é a palavra de Deus. Sim, o que está escrito. É exatamente, mas a alma do povo de Deus é muito mais importante do que um dízimo. Exatamente. Eu, por exemplo, o Espírito Santo me leva sempre a orar quando eu vou dar o meu dízimo e a minha oferta. Yes. Antes do meu dízimo e a oferta irem no balaio, Tens que orar. ele diz: me entrega. É exatamente isso. Antes do meu dinheiro se conectar com Exatamente o balaio da igreja, Exatamente. ele diz: primeiro me entrega. Ora, eu entrego sempre a Deus. Por quê? Voltando um pouquinho lá atrás, eu sou do bom Deus, sempre fui. Mas houve uma época que eu troquei do bairro, da igreja, da congregação. Era uma fase da minha vida que eu estava muito bem financeiramente. Muito bem, que Deus abençoou muito meu marido. Eu andava com dinheiros mesmo na pasta. E eu dava. Irmã fulana, já sabia, era aquela irmã fulana que, se a irmã fulana não veio, a cabeça vai girar para saber, ela não veio. Hoje, irmã fulana, nos fizeste falta. Vão me ligar, se eu não fosse, iam me ligar. Mas eu dava tanto, dava tanto. Mas algumas coisas paralisaram, morreram, bloquearam. Foi na fase que eu estava na abertura da empresa. E veio uma irmã e me contou um sonho. A irmã podia contar esse sonho a todo mundo. Eu também tinha os meus questionamentos. Não era tão madura na fé, eu tinha os meus questionamentos. E a irmã vai me dizer: Sirva Edna, a paz, tive um sonho muito esquisito e eu sei que você vai me ajudar a decifrar. Eu disse: vamos conversar. Estávamos em pleno culto. Ela dizia, bem rápido: sonhei que nós estávamos aí fazer compras para a igreja, num carro bem grande, um carro de mão, desculpa, pata. E nessa caixa, nesse carro de mão, tinha açúcar, tinha fuba, tinha óleo, tinha tudo. O carro estava cheio. Mas só que o moço que carregava as compras para levar para a igreja fugiu. Não chegou na igreja, fugiu. Enquanto ela falava, Deus ministrava em mim a dizer assim: aquelas compras que ele levou são as vossas bênçãos, estão a ser desviadas. Assim mesmo, taxativamente. E aquilo acabou por responder às minhas orações. Era uma igreja que recebia tanta bênção, mas era uma igreja miserável, não crescia. Não crescia. E por mais que eu fizesse de coração, havia um bloqueio. E dentro desse meu esboço, que eu disse aqui, vou apanhar, deixa que a pastora Marilena disse, pessoas com más intenções podem comprometer também a nossa bênção. Muito. É como se nós estivéssemos a despejar num saco furado. Exatamente. Pronto. Muito, servo. Muito. Então, é sobre isso. E muita gente não sabe isso. Muita gente, nós estamos a deixar aqui chaves. Amém. Estamos a deixar aqui chaves. Ninguém, presta atenção, ninguém está falando que não se pode dar dízimo ou oferta. Pode, sim, senhora, dar. Pedir direcionamento a Deus, se é o sítio certo. Dar dízimo e oferta sem pressão. Principalmente dar dízimo e oferta por livre e espontânea vontade. Sem pressão nenhuma. E pedir a confirmação de Deus. Se realmente é o sítio certo. Amém. E antes do dízimo ir no balaio, nós entregamos ao Pai.
Porque tudo que nós temos é dele. Vamos conectar as coisas. Tudo que nós temos é dele, o serviço é dele, a saúde é dele, o trabalho é dele. Nós estamos a devolver. Então, primeiramente, devolver a quem? A Deus. Ao dono. Amém, serva. Isso é uma chave. Muito forte. Muito forte. Ele vai selar. Por mais que tenha sítios obscuros, intencionalmente negativos, mas Deus selou a tua oferta porque você primeiro entregou a ele. Exatamente. É um dos maiores segredos, serva. Exatamente uma chave que ele falou comigo no secreto. Irmão, sabias que a tua oferta que Deus te manda dar, uma igreja que não adora a Deus, poderia bloquear a finança daquele servo. Yeah. Desde o momento que você apresenta a Deus, é uma semente. É verdade. Uma semente para destruir. Onde amarram as bênçãos das pessoas. É verdade. Numa vez, Deus me disse o seguinte: serva, vai oferecer nas pessoas que não comeram. Era num sábado. Eu peguei algumas coisas e me disse: vai naqueles contentores, vai encontrar aquelas senhoras a pegarem lixo para ir vender. Cheguei, encontrei as senhoras, cumprimentei e entreguei. Fui para a igreja. Depois do culto, a mão que dá, a mão que recebe. Yes. Depois do culto, uma filha trouxe um saco de arroz, um saco de açúcar, um saco de fubá. Eu apenas fiz, eu entreguei quilos e eu recebi sacos. Quando Deus te manda entregar, porque tem uma porta muito grande que Ele já preparou para abrir, tu precisas largar para receber. Amém. Só que esse direcionamento é para quem ouve o Espírito Santo de quem? De Deus. Tem pessoas que ela sabe que aquela igreja não adora a Deus, mas Deus está lhe falando, vai colocar a oferta aí. É um perigo para aquele dia, daquele servo. Porque Deus precisa de algo ao palpável para fazer acontecer certas coisas. Sim. E Deus está cansado com isso. É verdade. Está mesmo cansado. Por isso é que nós estamos Deus- aqui hoje. Deus está cansado. Eu me lembro que alguém, uma serva de Deus, trouxe alguém para orar, para ele. O Senhor queria vender um espaço muito grande. Enquanto eu orava, no princípio ela não me falou, mas Deus já me trazia o problema que o Senhor tem. E no dia seguinte Deus me disse assim, ele fala para fazer um pedido que ele quer a você. Eu disse o nome do Senhor, faça o pedido que tu queres. Deus está mandando fazer o pedido, ele vai ceder. Disse, pastor, eu quero vender o meu espaço. Por isso também eu vou orar a Deus, qual é o trabalho que Deus vai dar. Veio com alguém, que supostamente é filho dela. Serva. Deus deu trabalho para orar no espaço, jejum de 3 dias e consagrar o espaço fechar. Aquilo era uma hospedaria, um salão de festa. Fez seu trabalho, fechou. Deus me disse, serva, ele fala para fazer um voto no altar. Eu disse, Senhor, eu não vou falar. Porque ela veio com alguém. Diz na tua serva o que o Senhor quer. 3, 4 dias, o Senhor não vende. Eu disse, não, Deus me disse, eu disse, não faça isso. Deus me disse que vai vender. E sempre que eu pregasse, o Senhor estava assim muito, muito próximo a mim. Parecia que me cobrasse. Eu disse, Jesus, aqui as coisas estão erradas. Deus te disse, sério, eu já te disse que ele precisa fazer um voto no meu altar. Não vou abrir a venda. Eu disse, o Senhor tem que falar na pessoa que ele trouxe. Deus disse, eu já falei com a minha serva, mas ela não quer lhe falar. O que que acontece? Por ciúmes, Deus lhe mostrou na visão que o Senhor tinha que trazer a oferta, o dízimo onde? Na igreja. Serva, eu fui consagrar o lugar, eu não tinha noção quanto é que custava aquele espaço. Mas estava enrondado em 80 milhões de kwanza. Eles já estavam acima, tá por causa de quê? Do dízimo. A senhora não falou. Passou-se 2 semanas, eu via que o senhor... Eu disse, pai, eu já disse, se ele não fazer o voto que eu quero, não vai vender. Meu Deus. Eu liguei na mamãe Marta. Falei com ela, disse, fala com ele para fazer um voto. Não, eu já falei, mas o Espírito Santo me disse que ele tem que dar oferta, não sei se é a mim ou no altar da pastora. Meu Eu Deus. disse, amém, Deus falou. Eu lhe disse, amanhã eu quero falar contigo. Eu não posso levar recado em casa. Não, eu não posso dormir com uma... Não faça isso. Me enganar a mim. Eu não faço. Isso é para vocês. Exato. Enganar mesmo a minha, eu não consigo me mentir. Chamei ela, disse, Deus está me mandando largar, esse homem não te pertence. Larga, esse homem não te quer? Não te pertence. Passa alguns dias, entramos num trabalho na igreja de 7 dias, de causas impossíveis, o senhor não entra. E elas entravam no trabalho a pedir o dízimo do senhor para comprar casa.
não tinha vendido. Vê aonde vai o ser humano, como bloqueia a bênção de alguém. O Senhor não vendia porque Deus não queria que o dízimo são, por causa da intenção. Eles entram num trabalho de 7 dias, só oravam para que o dízimo ficasse na mão dele. E chegou uma altura que eu orei a Deus e disse: Senhor, como tua serva, eu não quero dízimo. Eu só quero que o Senhor cumpra a tua palavra. Dá cliente nesse espaço. 4 dias o Senhor veio e entregou o nome de um senhor que queria pagar o espaço. Eu disse desse nome. Peguei o nome, caminhei com o nome, Deus disse assim: serva, em 3 dias ele vai vender, mas eu preciso fazer entender. Veio ter comigo. Eu disse: em 3 dias o senhor vai entrar em contato com você. Em menos de 3 dias o senhor estava a fazer transferência. Veio ter comigo. Disse: pastora, o senhor está a fazer o quê? Transferência. Eu disse: Deus, eu não quero nada. Eu só quero que o teu nome seja quê? Glorificado. Ele disse o seguinte: pastora, tem coisas que a pastora não quer me falar. E Deus disse: agora fala. Por que razão eu bloqueei a venda? Eu lhe disse: os que te rodeiam estavam a dificultar a tua venda. Ele olhou para mim e disse: pastora, minha mulher me falou isso nessa madrugada. Tudo que a pastora está a falar. Eu disse: esse senhor vai acabar de pagar. O senhor acaba de pagar. Disse: pastor, eu vou viajar para Portugal, não vou falar a ninguém. Eu disse: amém. E o passaporte dele no consulado não saía. Veio ter comigo: pastora, o passaporte não está a sair. Ele no meu escritório lhe disse: já saiu. Quando ele, antes de chegar em casa, o consulado lhe manda mensagem, um e-mail: vem levantar o passaporte. Amém. Disse: pastor, acabei de vender. Olha que o senhor não deu dízimo. Estamos falando de uma conta de um dízimo de 8 milhões de quê? Que coisa, meu Deus. Eu disse: Senhor, eu não quero dízimo. Eu só quero que o teu nome seja glorificado. O Senhor me usou para orar para esse espaço. Eu não passarei vergonha desse espaço não ser vendido. Porque tem pessoas orgulhosas no dinheiro. Disse: Senhor, eu não quero nada. Esse senhor trouxe uma oferta simbólica que acabamos de cimentar um novo espaço e pintamos e pagamos o pedreiro. Amém. E viajou. Eu estou tão alegre. Alegre por quê? Porque a palavra de Deus se cumpriu. Então é sobre dinheiro, serva. O que acontece? Ele viaja, nem fala nos amigos dele que estão a orar por causa do dízimo. Enquanto eles oram por dízimo, Deus está dizendo assim: bloqueia, começa a orar, a quebrar. Porque eles é um espírito a te impressionar. Você achar que tens direito de um dinheiro que não te pertence. Quem te disse que você tem que orar por um dízimo que está na mão de alguém? O dinheiro não é seu. Meu Deus. Estás a perceber? E hoje temos servos perigosos. Mas perigosas. Amém? Amém. Perigosíssima, serva. E o povo não sabe. Sim. E o senhor foi para Portugal. Ela nem sabe que o senhor foi para Portugal. Meu Deus. O senhor nem permitiu. Porque eu disse: Senhor, eu não quero dízimo. Eu só quero que o senhor veja. Estamos a falar, pastor, de 100 milhões de kwanza. Jesus. Muito forte. É. Isso é muito forte. Pessoas a orarem só mesmo para ter no Dízimo. dinheiro. E Deus dízimo. reteu. Exatamente. Deus não queria dar cliente. Porque já sabia que não iria Exatamente. para um lugar. É um perigo, e ele abençoou. servo. Exatamente. É um perigo. O servo que você está debaixo da cobertura representa que tipo de bênção você vai ter. Uau. Uau. Muitas das vezes os servos estão a bloquear. Eu estou a falar de servo até de Deus. Essa profetisa não é do diabo. É de Deus, mas não teve discernimento da palavra. Sim, sim. Não teve noção da palavra. Sim. Porque está habituado, Deus me disse, Deus falou. Tem muitos Deus que falam, mas a palavra é exata. É. O Deus da palavra não falha. Meu Deus. O Deus disse falha. Mas o da palavra nunca vai falhar. E o meu conselho é que todo mundo se apegue à palavra de Deus. É verdade. É que todo mundo tenha uma intimidade, um refúgio com Deus. Só Deus para conseguir te entender, para ainda de dar dízimo. Deus me disse: para de ofertar a igreja. Me escuta ainda. Porque eu não queria ouvir Deus, queria ouvir Deus a me responder. Mas Deus me dizia: não é sobre o que o altar vai te responder. É sobre a graça que está sobre a tua vida. Mas para mesmo. Amém. E eu ensino isso ao povo. Glória a Deus. Não dá se você não sabe por que você está a trazer isso. A pastora vai gastar e você não vai ter nada. Yeah. Mas quando você entender, tu entregar para Deus, orar, a oferta se prepara em casa. É verdade. As ofertas se preparam onde? Em casa. Pastora, posso oferecer algo na igreja? Sim, quando o teu coração quer.
Não oferta porque a pastora disse que mandei, não. Eu não pedi bloco na igreja. Eu não levantei, estamos a precisar de dinheiro disso, não. Eu precisava de um dinheiro para pagar um espaço. Deus me mandou orar das 12 e me disse, creia. Na minha conta está zerada. Creia. 15 horas eu tive todo o dinheiro para ir pagar 6 meses. Amém. Porque Deus usou pessoas. Quando me ligou, pastora, tem o dízimo de 2 meses. É pessoas que nunca passaram na igreja. Sim, sim. Vem buscar. Amém. Pastora, Deus mandou dar esse dinheiro para as crianças. Eu já sabia que Deus foi usando as pessoas. Então, eu não preciso esforçar ninguém a trazer dinheiro. Eu estou a me desconectar com aquilo que é o propósito de Deus. E esse ministério nem quando eu competir. Quem está a bater corrida com a pastora Marilena passa. Oh, Glória, tem um caminho passado. Não passa mesmo. Tem um caminho Porque eu não aberto. vejo servas e servos de Deus como alguém para competir. Não. A pastora diz, voltando um bocadinho que a pastora disse, a pastora está a se conectar com o propósito de Deus. Exatamente. Exatamente. A pastora não está a competir com ninguém, não é sobre competição. A pastora está nesta vida para seguir e cumprir aquilo que é o propósito de Deus. E quem está no propósito de Deus não compete com ninguém. Não. Não confia no homem. É que nem o Salmo 121, não é? O socorro dela vem do Senhor. Então você que está a competir, seja com a pastora Marilena, seja comigo, estás a perder o teu tempo. Não, ela está a correr sozinha. Exatamente, estás a correr sozinha. Quando olhas para trás, não estamos lá. E ela não está a olhar atrás para perto. entender que não tem ninguém. Exatamente. A obra de Cristo não se compete. Não. Entra no quarto, feche a porta, busque incessantemente a face de Deus. Busque agradar a Deus. Amém. Mas uma chave que eu vou voltar a fazer, que é minha, eu só falei porque a pastora Marilena trouxe esses 2 temas magníficos que eu faço muito no meu secreto. Eu entrego sempre a minha oferta, o meu dízimo na mão de Deus. Sempre que eu for ajudar alguém, não importa como, se é com comida, eu oro sempre. Amém. Eu Forte. entrego sempre. Eu digo assim, Senhor, unge com o sangue de Jesus esse dinheiro que eu vou dar. Unge com o sangue de Jesus o meu dízimo. Eu entrego a ti primeiro. Quando entrar no balaio, já está consagrado. Quando tocar, chegar na mão daquela pessoa que eu preciso ajudar, já está consagrado com o sangue de Jesus. Dizer que é sobre isso, quando Deus diz que nós devemos lhe colocar em primeiro lugar, que nós devemos lhe buscar primeiro a face dele, em tudo. Pastora Marilena. Em tudo. Deus não invalida a serva. A palavra dele, porque você acha que se eu ofertar, posso fazer outros pecados, Deus vai entender. Não faça isso. Não. O bem que você faz, vai escolher no tempo que você tiver noção. Exatamente. No tempo que você tiver a percepção. Nós fomos chamados para falar da verdade de Cristo. Nós não fomos chamados para ocultar a verdade. Nós não fomos chamados para usar a palavra em forma de manipulação. Sim. Não fomos chamados para isso. Eu baseio muito o ato dos apóstolos. O dinheiro vinha sem eles pedir, sabe? As coisas acontecem naturalmente. Exato. Serva. E quando a pessoa tem essa sensibilidade, Deus te usa de uma tal maneira que as pessoas vão te invejar. É verdade. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a aliança que Ele fez. Muitas pessoas fizeram aliança, não cumprem a aliança que fizeram com É Deus. verdade. Só que vai chegar uma altura que, momento de libertação, Deus não te usa. Você não impacta. Você só vai ficar mesmo ali, Sim. mentir às pessoas para trazer dízimo. É verdade. E eu amo esse Deus porque é Deus que revela o oculto. O segredo do povo de Deus é ter uma intimidade mais muito profunda com Deus para você entender até servo de Deus são mentirosos. É tu perceberes que eu estou a entregar porque o meu coração quer dar. Sim. E é para Deus. Entenda sempre para quem? Para Deus. Tu tens que estar disposto para fazer algo para Deus. Tu tens que se disponibilizar para fazer coisa para Deus. E muitas delas são ação de graça. Mas é você entender primeiro por que você está dando ação de graça. Sim.
Sabe? Quando eu percebo por que eu estou a dar, os céus estão abertos ao meu favor. Yes. Quando eu entendo por que eu estou a ofertar, os céus estão abertos ao meu... Porque há um entendimento e a revelação do Espírito Santo de Deus sobre as coisas que eu faço. E eu não sei se é pastor ou servos, se tem deficiência de ensinar isso ao povo de Deus. Só que quando o povo entende isso, não oferece tudo que as igrejas pedem. Eles oferecem aquilo que eles acharem que devem dar. É verdade. Deus se agrada com a oferta que você se agradou a dar a Deus. É verdade. Deus não se agrada com a oferta que o homem te exigiu você entregar. Não, agora tem que trazer de volta, porque agora já trabalhaste. Ei, conforme você passa a mensagem, Devolve, estás a perceber? Ela não tem ideia. Você precisa lhe fazer entender. Precisamos ensinar as pessoas a ofertarem a casa de Deus. Eu falo ao povo, se não entende o que é oferta, não coloca oferta. Se não entende o que é dízimo, não coloca dízimo aqui. E lembra-te, ao colocar, ora a Deus. Prepara a tua oferta em casa, apresenta a quem? A Deus, não a mim, apresenta a Deus. Amém. Quem tem poder de te responder é Deus, a pastora não. Eu sou um vaso na mão de Deus. Eu não tenho poder de nada, não. Sou apenas um vaso que Deus tem me usado para conduzir um povo. Apenas isso, sério. Só que eu tenho a minha particularidade, temor às coisas de Deus. Aprendi a fazer as coisas com temor. Amém. E eu não sei se eu parabenizo os que conhecem a palavra e não vivem. Você vê que abre a live com conhecimento de quê? Da palavra. Mas elas não vivem. Por trás de abrir a Bíblia e ensinar a palavra, tem os seus desejos. Amém. E a nossa missão, o nosso foco é apontar a palavra. A mente do povo de Deus precisa estar liberta. Não existe libertação interior dentro de você se a tua mente não estiver liberta. Você precisa libertar a tua mente para que a liberte. Você tem que entender o processo da libertação. As pessoas querem ser libertas sem ter. Você teve que entender Deus. Você teve que precisar entender que eu preciso me deixar levar. Deus precisava tirar coisas da tua mente que dificultavam o mover do poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você deixou o Espírito Santo te guiar várias vezes. Você era marionete na mão de Deus. É assim que Deus quer. Que você esteja na independência dele. Que você tenha noção do que você está fazendo. Tu vais perceber. Ainda que eu te veja diante de Satanás, é porque Deus está me colocando aqui, ninguém vai me tirar. Eu costumo dizer assim, vocês que oram, vamos roubar o povo da pastora. Ah, perder tempo. Oh, Deus. O que é meu, ninguém rouba. Deus. Sabe? Não, o que é meu, ninguém rouba, é mentira. Se Deus está permitindo o povo ir aí para te conhecer a tua ganância. Sim. E é um perigo me atacar. Meu Deus. Eu falo, mas é um perigo autêntico. Você ser usado por diabo para me atacar. Não é um perigo para a tua vida. Não retiro nenhuma palavra de oração contra você. Nunca vou retirar. Até que Deus me diga, serva, retira. Porque ela se arrependeu um espírito, hein? Verdade. Vou retirar. Assim como retirei na vida de alguém que eu orei contra. Deus me disse que essa mulher só ora misericórdia. Retira as palavras. Eu tive que ligar nessa pessoa, mandar mensagem. Disse, eu retiro, no nome de Jesus, toda a palavra de maldição que eu liberei sobre a tua vida. Porque eu conheço Deus que eu adoro, conheço a unção que está sobre a minha vida. A outra não tirei. A outra eu não tirei e vai continuar até que num dia se arrependa. Ele não, tem que conhecer que eu adoro um Deus de verdade. E se fingires de armado, não ser armada, meu Deus vai te bater. Mas vai te bater fortemente. Então, se você está achando que roubei um povo, é para tua vergonha. Porque Deus vai mostrar nas pessoas que você achou que eu consegui quem você é. Essa é a minha oração. Senhor, expõe o cidadão. Essa é a minha oração. Lutar comigo é perder. Está a lutar com o leão da tribo de Judá. Estás a lidar com alguém que conhece uma profundeza, conhece como é que Deus age. Chega uma altura que Deus vai dizer, serva, o que é que você quer que eu faça? Eu amo quando Deus me pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? Porque Deus sentiu que me tocou na minha alma. Sim, só que tem sítio, você já não consegue me tocar. Deus já não me permite, vocês me querem. Sem família, tapa amorote, é você. Está a fazer brincadeira. Tapa amorote. Não estão entendendo nada. É você que não tem meu DNA. É você mesmo que voador e voadora.
Você está a brincar. Não existem servas e servas. Glória a Deus. Não existe, não, comigo mesmo assim. Levantaste e levaste. Eu esse porque amanhã não, me deu coração. É já. Os meus anjos, eu costumo dizer, meus anjos não estão desmaiados. Estão em posição de guerra. Meus anjos estão com a pistola assim marcada. Yes. Só deixe espaço no meu território caíste. Yes. Esses vossos anjos que estão desmaiados ficam vosso. O meu serva. Estão mesmo na posição de guerra. Amém. Estão na posição de combate, porque eu conheço o Deus que eu adoro. Eu não vou admitir qualquer pessoa pisar na honra que Deus me colocou. Não, não importa se você é quem. Tu tens limite. No meu território você não dança a tua música. No meu território você respeita. E para estar aqui hoje não foi fácil. Foram guerra, foram intercessão. Porque Satanás não queria que a mente do povo fosse que liberta. Só precisamos que... É só a mente, só isso que Deus precisava. É só essa conversa que Deus precisava para o seu povo. Eu não sei se essa live vai chegar até onde. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até onde. Mas o mundo todo entende. Você não é obrigada a fazer algo que o teu coração não quer para Deus. Amém. Não. Amém. Deus, ele espera o momento oportuno de você fazer algo que lhe alegra o coração dele. E muitas das vezes essas coisas é você fazer o quê? Se alegrar. Amém. É. E dizer aqui que a pastora Marilena não pagou pela mesma moeda. Porque às vezes nós falamos algo e a percepção das pessoas é diferente consoante os seus neurônios. A pastora Marilena não pagou pela mesma moeda. A pastora Marilena, ela conhece, ela sabe a autoridade que ela tem no mundo espiritual, quem ela é para Cristo. Ela pediu justiça a Deus. Justiça. E eu lhes avisei, servo. Sim. Uma coisa é você proferir as mesmas palavras, vai ver outra coisa é você conhecer a grandeza, a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Joelhar, porque não te atreva. A Bíblia diz, não toca nos meus ungidos. Está escrito, é bíblico. E eu avisei a elas. Não toca nos meus ungidos. Você tocando no ungido de Deus. E essa pessoa chorar, lagrimar, ajoelhar e pedir clemência a Deus, justiça, é a pior coisa que você vai ter. Eu avisei a elas. Até Deus, assim como fez com a pastora Marilena, de dizer, pai, perdoa já, mãe, minha filha, perdoa já. E eu retirei a palavra dessa mulher É. porque ela reconheceu. Ela orou a Deus, disse, Senhor, misericórdia. Exato. Porque eu havia lhes avisado, vou caminhar daqui até o desvio do zango, mas vocês, Deus vai vos bater. Yeah. Não retiro para outra. Amém. A outra retirei porque Deus me mandou, eu retirei. Amém. As pessoas têm que saber, as pessoas são simples, Amém. mas não somos burras. Yes. Não. E o reino espiritual de Deus não é lugar de competição. Não. Mas quando você mesmo vence idade... Yeah. Meu Deus, que programa maravilhoso, como sempre, como todos os programas que a pastora Marilena participa aqui no Pode Fé. O Espírito Santo mandou e a pastora Marilena voltou aqui no nosso programa. Amém. Sei que você não ficou de fora, sei que você é sábio ou sábia o suficiente. Assim como eu preparei a minha caneta e meu bloco de nota, você também preparou a tua caneta e o teu bloco de nota. Dizer o que é bom dura pouco. Amém. E não se preocupem que a pastora Marilena vai voltar inúmeras as vezes aqui no programa até que Deus diz chega. Amém. Enquanto Deus não dizer chega, a pastora Marilena vai continuar a vir aqui no programa e vamos abordar aqui vários temas. Mas antes, a pastora Marilena vai deixar beijinhos e vai dizer aonde está situado a sua igreja e vai deixar o número do telefone, qual é o nome dela nas redes sociais, porque depois de gravar sempre o programa, as pessoas vão no meu off a perguntar sempre o número da pastora, o número da pastora. Amém. Então fica atenta. Amém. Fica atenta que a pastora Marilena vai deixar aqui todas as informações necessárias para então que vocês possam alcançá-la. Esteja à vontade, pastora Marilena. Glória a Deus. Amém. Chegamos ao fim. Primeiramente, servo, agradeço a Deus por começar e terminar. Amém. É assim que Deus preparou esse momento. Glória. Falou conosco, aprendi muito também. Porque Deus falou sobre as nossas vidas. Amém. As redes sociais da pastora Maria Helena. Profetisa Maria Helena teve que mudar.
Amém. Estava a me esconder, mas não tinha como. Pós a abertura, Deus mandou me meter mesmo Profetiza. Sim, sim. TikTok Profetiza Maria Helena. Facebook eu acho que ainda está Pastora Maria Helena. YouTube Profetiza Maria Helena. Nós estamos localizados no Zango 2, por trás da Ango Marte. É o Ministério Profético Libertação e Cura. E o nosso número de atendimento é o 922 25 04 71. E os dias de atendimento na igreja é terça, quinta e sábado, das 10 às 15 horas. Muito obrigada, pastora Marilena, sempre muito querida. Dizer que sou sua fã, nunca escondi isso. Dizer que eu sou fã de mulheres autênticas, mulheres que se posicionam. Amém. Tanto no físico quanto no espírito. Mulheres que não têm vergonha de falar de Deus. Mulheres que não têm receio de instruir ou ver as outras mulheres a crescerem. Que quanto mais Deus lhes despeja, mais elas querem transbordar na vida dessas pessoas. Mas elas querem ensinar. É sobre isso. O Ministério de Cristo não é competição. O Ministério de Cristo Jesus é para uma pegar na mão da outra e juntas caminharem. Não é competição. Não é você só prestar atenção nas falhas da outra. Olha, ela pregou assim, viste? Oh, viste como é que ela falou? Não é sobre isso. Se porventura você vê que alguma coisa falhou, vá lá no off e diz. Não murmura. Não fala mal de um escolhido. Porque se procurar maldição, não toquem nos meus ungidos. Está escrito. Ai de ti, se falar mal de um escolhido de Deus. Ai de ti, se querer passar a perna por competição num escolhido de Deus. A mão de Deus, da justiça, estará sobre ti. Amém. Espírito Santo mandou e nós obedecemos. Você que está aí desse lado, que tem sido abençoado com os nossos conteúdos, não se esqueça, seja um semeador para este ministério. Não é fácil, muitas vezes, vir sentar aqui para passar essa palavra genuína. Às vezes, nós também precisamos de ajuda. Semeia neste ministério. Vai passar aí as nossas coordenadas bancárias. E se você sentir no fundo do teu coração, semeia neste ministério que está a impactar vidas. Seja um parceiro, seja um patrocinador, pode fé. Partilhem o máximo. A tua partilha está a salvar muitas vidas. Subscreva o nosso canal. Curtam este canal que está a alimentar e fortificar a fé de muitos filhos de Deus. Antes do fim, vamos aos nossos patrocinadores. Um deles que é a Comissão Emergida para Cristo Jesus, que tem feito muito neste Ministério de Cristo. Biju Online. Vejam só esses brincos maravilhosos que eu tenho aqui. Esses brincos maravilhosos são banhados com 18 quilates de ouro. Biju Online, eles estão em Portugal, mas fazem envio a toda a Europa. E olha que o envio não demora nem uma semana. Menos de uma semana você recebe a tua bijuteria personalizada em sua porta. Eles personalizam versículos bíblicos. Hoje não estou com o meu colar. Versículos bíblicos, a tua fotografia e muito mais. A melhor bijuteria que eu já usei em toda a minha vida, até agora. Parceiros, Pixelteca. Pixelteca responsável por essas imagens de qualidade que vocês sabem. Toques de Beleza com Fé, o salão que cuida da escolhida de Deus. Conto de fada. Olha como eu me emociono quando eu falo do conto de fada. Conto de fada, a melhor florista da cidade de Luanda, com os melhores arranjos, perfumados e detalhados. Beijinho, conto de fada, em especial a serva Carla. Pastora Marilena, tu mereces. Olha. Quando vens aqui no nosso programa, só vens para nos impactar. Amém, Senhor. Picnic Space, um salão de evento para o seu casamento, aniversário, chá de bênção, um chá de despedida de solteiro, como você bem preferir. Picnic Space está a 50 metros
antes da rotunda do Camama, aonde a escolhida Edna casou. Aquele lugar magnífico está à tua espera. Entre em contato com o Picnic Space. Eles estão em todas as plataformas digitais. Olambatudia, um serviço do buffet, o melhor de todos os tempos, também esteve comigo no meu casamento e eu aconselho. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aí deste lado. Não se esqueçam mais uma vez, partilhem o máximo, partilhem e subscrevam o nosso canal. E antes de terminarmos, vamos fechar com a oração da pastora Marilena. Amém. Beijinhos nos vossos corações e até o próximo programa. Pode orar, pastora. Amém. Posso sim, serva. Não consigo. Eu vou levantar. Amém. Amém. A senhora não vai conseguir Amém. orar assim. Jesus, Amém. obrigada. Oh, glória. Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, mais uma vez, Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, oh Pai, porque o Senhor nos usou segundo a tua vontade, segundo o teu querer, da forma que o Senhor preparou esse momento. Jesus, obrigada, meu Rei. Obrigada, Sabaoth. Obrigada, Adonai. Obrigada, Deus Todo-Poderoso. Obrigada pela tua misericórdia das nossas vidas. Senhor, obrigada, Senhor, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada pela oportunidade, meu Pai, que o Senhor tem nos dado e dando àqueles servos que o Senhor quer que possam te adorar. Tu és Deus passivo. Tu és Deus de amor. Por esse motivo, meu Pai, o Senhor tem dado oportunidade àquelas pessoas que perseguem o seu povo para que eles se arrependam. Oh, Jesus. Assim como o Senhor deu oportunidade ao povo que Moisés dirigia. O Senhor disse, Moisés, diga ao meu povo, oh, Jesus, se eles somente confessarem os seus pecados e orarem a mim, eu virei do céu e perdoarei os seus pecados. Tu és o Deus que vê pelo coração quebrantado. Tu és o Deus que vê o coração das pessoas. Pai, obrigada por cada oportunidade que o Senhor tem dado aos nossos inimigos. Obrigada pela paciência que o Senhor teve sobre as nossas vidas. Obrigada por nos colocar até aqui. Porque nada foi feito sem a tua permissão. Amém. Obrigada, Jesus, por cada ensinamento que temos recebido diariamente vindo dos céus. Obrigada, Pai, por cada ralhete que temos recebido diante de Ti. Porque, Senhor, nós não somos perfeitos. Nós erramos quando falamos. Erramos quando olhamos. O nosso pecado várias vezes nos leva a pecar contra Ti. Mas Tu és Deus. Segunda de Crônica 14, se o meu povo a quem se chama pelo meu nome se humilhar e confessar os seus pecados, o Senhor virá dos céus e perdoará os seus pecados. Pai, obrigada por várias oportunidades que o Senhor tem nos dado quando nós falhamos. Obrigada pelo teu amor infinito sobre as nossas vidas. Oh Deus, se não seria o Senhor, que seria das nossas vidas? Quantas vezes planificaram morte sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, mas o Senhor disse morte aqui não. O Senhor disse não, até vocês podem tocar no corpo, mas na vida eu não permito. Senhor, obrigada. Por quantas vezes o Senhor não permitiu que a morte batesse a minha casa? Pai, não é que nós sejamos maiores que aqueles que partiram, mas o teu propósito sobre as nossas vidas ainda continua de pé. Senhor, te agradecemos, Jesus. Oh, Pai, sem Ti nós não somos absolutamente nada. Senhor, Tu és o nosso fôlego, meu Pai. Tu és o nosso levantar, Tu és o nosso acordar. Jesus, sem o Senhor nós não somos nada. Aonde nós iremos sem a Tua presença, Papá? Aonde nós iremos sem o Teu mover, sem o Teu agir, sem a Tua mão sobre as nossas vidas? Senhor, a palavra nos falta para Te agradecer, porque grande é o Teu amor sobre o Teu povo, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela paciência que o Senhor tem tido de nós. Nos ensina a Te obedecer mais e mais. Nos ensina a amar o Teu povo. Nos ensina a amar os nossos adversários. Nos ensina a andar nesse mundo tão cruel. Senhor, permita que nós falamos quando convém o Senhor falar.
Não nos permita entrar numa guerra que o Senhor está nos dizendo, não entre. Mas que sempre que nós entrarmos numa guerra, meu Pai, que os teus anjos estejam na prontidão de guerra, de contra-ataque. Jesus, obrigada por cada livramento que nós temos recebido. Obrigada pela vida da tua serva Edna. Obrigada por esse casamento blindado que o Senhor preparou. Obrigada porque o Senhor não falha na tua palavra. Obrigada, Jesus, pela nova etapa que ela está a passar. Obrigada pela segunda temporada do Pó de Fé, pela surpresa que esse programa traz e por cada servo que já passou sobre esse lugar. Obrigada, Jesus, por ter nos usado como um canal de comunicação para teu povo. Obrigada, ó Pai, por tudo quanto o Senhor ainda está para fazer nas nossas vidas. Obrigada, meu Pai, pela tua mão sobre as nossas casas, Senhor. Oh Deus, às vezes não temos palavra para te glorificar. Às vezes não temos palavra para te exaltar. Só soubemos te dizer, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada porque foram várias vezes que nós rejeitamos o Senhor. Mas o Senhor foi pacífico em nos aturar. Oh Deus, não há dinheiro que paga o teu amor. Amém. Quantas vezes falamos, não quero. Quantas vezes mentimos. Só que o teu propósito falava mais alto que a nossa mentira. Só que o teu amor falou mais alto, Jesus. Obrigada pela oportunidade que o Senhor está dando àqueles que caíram. Senhor, levanta mais servo. Nos ensina a fazer a tua obra segundo a tua vontade. Nos desvia de todos os espíritos de ego, de eu posso, eu devo estar ali. Senhor, nós não devemos estar onde o Senhor não quer que nós estejamos. Nos ensina a estar no sítio que o Senhor preparou. Não permita que nós vamos sentar numa cadeira que o Senhor não nos deu. Que nós sentamos apenas no lugar que o Senhor preparou. Porque aquilo que o Senhor prepara é da tua responsabilidade o Senhor nos cuidar. Amém. Obrigada várias vezes por cada nível que o Senhor nos leva. Obrigada, Jesus, por ter sido nosso Deus. Obrigada, meu Pai, porque a tua palavra tem sido a nossa fonte de inspiração. Obrigada, Jesus, por nos amar primeiro. Obrigada. Eu entrego esse programa nas tuas santas mãos. Bênção sem medida a todos os colaboradores desse programa. Amém. Bênção sem medida que a bênção da tua serva Edna transborda sobre a vida dele. Porque ele é o canal de bênção sobre esse povo. Amém. Senhor, que a bênção que o Senhor está a proporcionar, que eles possam colher no nome de Jesus. Amém, Jesus. Para a tua serva que estava a ministrar, bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos sem medida. Em nome de Jesus. Senhor, te amamos muito. Obrigado, Pai. Eu entrego esse momento na palma das tuas santas mãos. E termino com os 3 nomes que são céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.